Boa tarde a todas as senhoras e a todos os senhores. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar o meu presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Ivan Bonilla, presidente da Tricom, presidente não está aqui, mas o presidente da Udicom acabou de se retirar, mas também o presidente da Ampcom, instituição da qual eu fui vice-presidente nos anos em que nós buscávamos consolidar o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, hoje o Ministério Público de Contas, e vejo com muita felicidade que isso é uma realidade hoje. E espero que seja também uma realidade daqui a pouco, algumas coisas das quais, ou pelas quais nós estamos lutando hoje, também eu ajudando muito modestamente na condição de conselheiro, mas pensando em também criar para os nossos tribunais de contas algumas referências, e um dos temas é exatamente esse que me foi proposto, não é? Algumas referências para o serviço público e para a administração pública brasileira como um todo. Me foi proposto, eu não poderia deixar de cumprimentar também, desculpe, e talvez devesse ter começado por eles, os técnicos dos tribunais de contas que estão aqui, os senhores servidores que estão aqui, e que são uma preciosidade para nós. A qualificação técnica dos nossos servidores fazem com que os tribunais de contas, eu tenho absoluta certeza, tenham o devido reconhecimento da qualidade dos seus serviços muito brevemente, se é que nós já não conseguimos um avanço considerável nisso. O tema que me foi proposto, e eu acredito que nem vai precisar de usar todo o tempo que me foi dedicado, é sobre governança. Governança nos tribunais de contas e uma interface aí com as normas internacionais de auditoria do setor público. Bem, eu começo por dizer que acredito e espero, francamente, que essa onda da governança não seja só isto, uma onda, um mote para se fazer seminários ou para se escrever livros, e que efetivamente seja uma preocupação real da administração pública como um todo e dos tribunais de contas em particular. Porque, como foi dito aqui, antes de mim, nós devemos ser referência para a administração pública, nós devemos ser exemplo para a administração pública. Os tribunais de contas, para exigir, ou para exigirem governança da administração pública, precisa demonstrar que está fazendo o seu trabalho de casa, e nós temos aí muita coisa para caminhar, presidente. Muita coisa para caminhar. Então, a primeira palavra minha é nesse sentido, é de que não seja um modismo como foram outros modismos que não foram, como eu francamente não sei como funciona, certo? Me desculpe. Assim. Prontinho. E eu tenho que começar necessariamente trazendo uma ideia sobre governança. Dentre tantas ideias que há sobre governança, eu peguei uma que me pareceu boa, adequada, rápida de nós entendermos, quer dizer, de nós assimilarmos. A governança como um sistema de decisões e práticas de gestão voltadas para a determinação e controle do desempenho e da direção estratégica das organizações. Então, temos aqui algumas coisas para refletir. Primeiro, é um sistema de decisões e práticas, e se diferencia de uma ideia de gestão. Veja que governança e gestão são coisas absolutamente distintas, e talvez nós possamos dizer que gestão está dentro da ideia de governança. Nós podemos ter gestão, mas não necessariamente uma gestão que atenda a um conceito de boa governança. E hoje nós falamos mais de boa governança do que de governança. Até porque a governança é uma ideia que nasce nas corporações para um objetivo específico, que é conciliar o interesse do dono do negócio com aquele que toca o negócio. As corporações crescem
E há um problema oposto. O dono do negócio não é mais aquele que tem o controle absoluto do seu negócio. Ele, portanto, precisa delegar, ele precisa de pessoas para auxiliarem. As grandes corporações estão no mundo inteiro. Como é que eu vou resolver um problema desses? Se eu, dono do negócio, não dá mais para aplicar aquela regra que eu tenho que ficar de olho no meu negócio, senão ele não cresce, não, absolutamente não. E essa visão, ela foi, claro, trazida para a administração pública e para os negócios públicos. Mas nós precisamos também fazer adaptações a isso. Não é tão simples, não é tão fácil trazer um conceito ou um conjunto de conceitos da administração privada e simplesmente querer aplicar sem qualquer análise, sem qualquer reflexão na administração pública. Até porque, no nosso caso, não falando de Tribunal de Contas, mas da administração pública como um todo, o nosso cliente é o dono do negócio. Esse é o maior complicador, no meu modo de ver, sobre governança na administração pública. É que, numa empresa como a Coca-Cola, por exemplo, é claro quem é o dono e claro quem é o cliente. Está claro, está bem definido isso. E, portanto, nós podemos estabelecer uma estratégia para conduzir ou para tentar conciliar os interesses do dono e do cliente. Mas quando no nosso negócio, vamos chamar assim, nosso negócio, administração pública, serviço público, atividade administrativa, esse é o nosso negócio. Quando no nosso negócio, o dono, a sociedade, é o próprio cliente, nós precisamos fazer uma reflexão de como resolver esse problema. E pior, porque o cliente e o dono, ele é difuso. Ele é paradoxal, ele é contraditório. Muitas vezes o interesse de um grupo da sociedade é completamente antagônico ao outro interesse. Veja, por exemplo, só para ficar no tema da reforma da Previdência. Como contentar o cliente nesse caso, se o cliente ele é controverso, ele não se entende, ele próprio não se entende o que ele quer, o que é melhor para ele, só para ficar no exemplo que está posto aí. Então, a questão da governança trazida, transportada para a administração pública, precisa de merecer esses reflexos. Não é algo fácil. E, evidentemente, que esse sistema de decisões e práticas de gestão voltadas para a determinação e controle do desempenho e da direção estratégica das organizações, as próprias organizações dentro do negócio, a administração pública, elas têm conflitos entre elas. Elas têm posicionamentos diferentes. As três funções, vou tentar ser bem resumido, as três funções básicas da governança, bem resumidamente, poderiam ser postas assim. A primeira, avaliação. A segunda, direção. E a terceira função seria o monitoramento. Bem, a avaliação, ela é uma análise, ela começa, e é claro que nós estamos falando de um ciclo, isso não acaba, né? Acabou, pronto, estamos bem. Não, isso é um ciclo constante. Mas podemos começar esse ciclo, identificar nesse ponto. A avaliação é uma análise envolvendo aspectos econômicos, sociais e tecnológicos. Quando nós formos decidir, a administração pública como um todo, e daqui a pouco chegamos nos tribunais de contas, quando nós formos decidir se vamos por um caminho ou por outro, é necessário fazer uma avaliação ampla que começa, que passa necessariamente. Nós não podemos olhar para nós precisamos olhar para o conjunto das coisas. E, portanto, envolve aspectos econômicos, como está a economia brasileira, por exemplo, hoje. Né? Dólar alto, inflação alta, desemprego alto, bolsa caindo. Olhar a sociedade como está, os aspectos sociais que estão aí postos. E, evidentemente, o que de tecnologia nós temos e ao nosso alcance, porque não necessariamente está ao nosso alcance, para dar uma solução, eventualmente,
para as questões que serão postas adiante. Levando em consideração os recursos disponíveis e as necessidades públicas, é óbvio, né? Porque se nós tivéssemos recursos infindáveis, ilimitados, as nossas possibilidades seriam muito amplas, muito mais amplas do que são. Mas num ambiente exatamente como nós vivemos, com limitações orçamentárias, e particularmente nesse momento, e por outro lado, as necessidades públicas crescentes, questões que estão sendo postas, novas questões que estão sendo postas para a administração pública surgindo, nós precisamos compatibilizar nessa nossa avaliação o que é que nós devemos priorizar, o que é que nós devemos trabalhar, enfim. E que, consequentemente, essas avaliações, essas análises, refletem sobre os resultados alcançados. Por exemplo, a concreção de uma determinada política pública vai depender, evidentemente, de uma avaliação adequada, de uma avaliação real e consciente. O segundo ponto, a segunda função básica da governança, ou da boa governança, é a direção. É a direção. A partir dos resultados da avaliação, firmado um cenário sobre o qual nós vamos atuar, é a etapa que define e cria mecanismos de ação para a organização concretizar políticas, serviços e atividades. Evidentemente, feita a análise, concluído o cenário que nós estamos trabalhando, nós, evidentemente, vamos fazer as nossas definições, vamos criar os mecanismos, vamos permitir, então, que nós adotemos esta ou aquela posição. Cabe, portanto, a essa fase da direção. Priorização de ações, previsão de riscos, quantificação de custos, fixação de metas e resultados. Isso tudo faz parte desse trabalho da direção no âmbito da governança. E, por fim, para completar esse ciclo, volto. Como é que eu volto? Eu passei aqui. Aqui? Desculpe. Monitoramento, né? Que é uma fase também absolutamente necessária. É uma análise comparativa entre o que foi planejado, o que foi avaliado e o efetivamente realizado. É uma identificação de desvios, erros de avaliação e problemas. Sim, nesse momento nós podemos ter feito um erro de avaliação lá no início e, portanto, precisamos corrigir isso. Precisamos adotar mecanismos para a correção do rumo que nós vamos adotar no nosso próximo ciclo de nova avaliação, novas ações, né? E propostas de correções para o aperfeiçoamento da atividade. Isso faz parte, evidentemente. Então, e como é que se faz isso? Como é que nós chegamos nesse ponto? Bem, falando um pouco do nosso tribunal, do nosso negócio particular, que é o Sistema Tribunal de Contas, nós precisamos fazer uma reflexão. Com frequência, ou talvez de tempos em tempos, a atividade dos tribunais de contas vem sendo questionada. Aqui se falou, por exemplo, da força da formação da opinião de um articulista, enfim, de um movimento num determinado sentido, e de vez em quando nós nos deparamos com ou um artigo isolado, mas que tem bom peso, ou com uma onda de questionamento sobre os tribunais de contas. Questionamento que todos nós conhecemos sobre o funcionamento do tribunal, se é eficaz, se é eficiente, se o Brasil não deveria adotar uma nova maneira de fiscalizar as contas públicas, as alternativas mais absurdas que nós ouvimos, enfim. Mas isso faz com que nós paremos para refletir sobre a nossa necessidade de reagir a isso. Se essas críticas não forem verdadeiras, e algumas delas me parece que são, umas são absolutamente injustas com os tribunais de contas. Uma, por exemplo, é associar eventualmente todos os desvios de recursos públicos ou de corrupção a uma eventual ineficiência dos tribunais de contas. Essa, no meu modo de ver, é uma crítica bastante injusta. Mas precisa de uma resposta técnica, precisa de uma resposta correta, e não
meramente a afirmação de que nós somos uma maravilha. Bem, por isso que ao nós falarmos de governança dentro dos tribunais de contas, nós precisamos, então, nos voltar para isso. Porque a governança é exatamente a possibilidade, ou a boa governança é a possibilidade que nós temos de criar um mecanismo sistêmico, e aqui também se falou de integração dos tribunais, se falou da necessidade de nós termos uma ação concatenada, e é verdade, porque nós só podemos falar de governança ou de boa governança nos tribunais de contas se isso for feito em conjunto. Não adianta um determinado tribunal se destacar bem num determinado item, não é? Ou vários tribunais irem bem em alguns aspectos, se nós não temos definidas políticas para os tribunais de contas, políticas sistemáticas de boa governança para os tribunais de contas. A resposta que nós temos que dar, eventualmente, às críticas, é a demonstração de que os tribunais de contas têm capacidade de desenvolver e, em boa parte, desenvolvem atividades que são absolutamente relevantes e que, sem os tribunais de contas, talvez esse seja o ponto fundamental, inclusive, da nossa falha nas respostas, é demonstrar que a ausência dos tribunais de contas ou o não trabalho feito pelos tribunais de contas resultaria em um cenário muito pior do que nós vivemos. Mas, por outro lado, a reflexão sobre as competências dos tribunais de contas dentro dessa ideia de governança, ela é essencial. Eu dizia que uma das críticas que me parece bastante injusta em relação aos tribunais de contas é atrelar crescimento de corrupção ou a existência de uma corrupção desenfreada na administração pública à não ação ou à inatividade dos tribunais de contas. Nós precisamos, inclusive, deixar bem claro o seguinte, que o Tribunal de Contas não é um órgão, não é a sua função fundamental e principal o combate à corrupção. O Tribunal de Contas não existe para isso. É preciso fazer uma leitura, mas somente a demonstração das nossas atividades por uma postura que modifica o nosso comportamento dentro do sistema de controle externo, só essa modificação é que vai permitir deixar isso bastante claro. O órgão, o sistema Tribunal de Contas, é um sistema extremamente útil ao combate à corrupção, sem dúvida. É um instrumento bastante necessário e várias situações que acabaram por punição a gestores, por desvios de verba pública, iniciaram dentro dos tribunais de contas, como todos nós sabemos. Iniciaram. Só que na ponta, e talvez depois de muito tempo que isso tenha sido iniciado, é que se dá destaque a uma ação do Ministério Público, ou uma ação, ou uma condenação judicial, mas nós sabemos que muito disso começou dentro do Tribunal de Contas. Mas nós não podemos continuar a não ter uma política sistêmica de governança dentro dos tribunais de contas para dar respostas efetivas às críticas que eventualmente são feitas a nós. As condições para uma governança pública efetiva, de uma forma geral na administração pública e particularmente nos tribunais de contas, aponta o Banco Mundial o seguinte: basicamente, nós precisamos viver dentro do Estado de Direito. Vivemos dentro do Estado de Direito. Uma sociedade civil participativa. Um corpo de funcionários profissionais e éticos. Um planejamento de políticas de forma aberta e transparente. E a atribuição de responsabilidades aos executores. Se nós trazemos de novo isto para os nossos tribunais, nós precisamos, então, refletir. Fora a questão do Estado de Direito, que está posto, a sociedade civil participativa. Nós, tribunais de contas, temos iniciativas excelentes, mas não sistêmicas,
para a participação, para o controle social, para a participação efetiva da sociedade no controle, para a participação e para o incremento do controle social. Repito, nós temos sim, é do meu conhecimento, iniciativas pontuais dos tribunais de contas que favorecem o controle social e que se aproveitam do controle social, né? E, portanto, da participação efetiva da sociedade a nos ajudar. Os tribunais de contas, que até muito pouco tempo não tinham ouvidorias, ou quando tinham ouvidorias, não eram os órgãos de ouvidoria como devem ser. Eu acredito que hoje, se não todos os tribunais de contas, quase todos os tribunais de contas têm ouvidorias que funcionam adequadamente. Não só tem lá na porta o nome ouvidoria, para dizer que tem uma, para chamar de sua. É efetivamente uma ouvidoria que funciona aos moldes e sob normas de uma ouvidoria efetiva. Mas, de novo, nós precisaríamos ter uma sistemática para o incentivo ao controle social, para a participação social. O Tribunal de Contas do Amazonas, por exemplo, tem um programa que eu reputo muito interessante sobre formação de agentes de controle social. Conheço, parece que outros tribunais que têm algo semelhante. Mas essa, por exemplo, é uma atitude que deveria ser objeto de nossas preocupações gerais. Formar a sociedade civil, sobretudo a sociedade mais organizada, quer dizer, associação de pais e mestres, comitês, comissões, até mesmo as comissões necessárias por lei, como comissões de avaliação de fundos, enfim, nós deveríamos voltar para isso. A sociedade civil participativa é algo que é essencial na boa governança dos tribunais de contas, mas não só isso, não só participar do controle no nosso caso, mas, e talvez para algumas pessoas isso soe estranho, mas nós precisamos fazer com que a sociedade participe das definições a serem adotadas pelos tribunais de contas. Esse é um passo adiante que nós precisamos enfrentar. A sociedade civil participando das definições, por exemplo, as definições sobre como ou o que auditar naquele ano, por exemplo. Quais os programas que vocês querem ver uma auditoria operacional, por exemplo? A sociedade civil deveria participar da formulação das grandes auditorias dos tribunais de contas. Isso também faz parte de uma ideia de boa governança, porque faz parte de algo que é essencial à boa governança, que é uma administração aberta, uma administração transparente. Claro que a boa governança requer um corpo de funcionários profissionais e éticos. E essa é uma luta que nós temos, não só nos tribunais de contas, mas de uma forma geral, a administração pública, mas é uma luta cada vez maior que nós temos, no sentido de incutir, por um lado, tornar os nossos técnicos, o nosso corpo de uma forma geral, a alta direção, os técnicos, os colaboradores de toda a ordem, profissionais adequados para dar as respostas adequadas às demandas daquela instituição. E, claro, incutir valores corretos, posturas adequadas na atividade profissional que nós exercemos. Claro, planejamento de políticas de forma aberta e transparente, foi o que eu acabei de dizer, isso combina exatamente com a participação da sociedade. Nós precisamos abrir, e ao dizer abrir os tribunais de contas, tornar acessível à sociedade para que ela, então, diante de uma crítica que seja feita ao Tribunal de Contas, aceite aquilo como verdade ou não, concorde ou não com a crítica. De fato é verdadeira essa crítica que se faz aos tribunais de contas, mas os tribunais de contas têm que ter uma participação, tem que ter a sociedade a seu lado, a seu favor, e não há como fazer isso. Certas outras instituições, hoje, elas
elas de alguma forma conquistaram algum apoio da sociedade por uma série de fatores. Notadamente o Ministério Público hoje goza de uma opinião favorável da sociedade por uma série de fatores, não necessariamente por ser uma instituição aberta, né, como nós estamos propondo aqui. Mas nós temos que refletir sobre isso. Se nós queremos, de fato, nós queremos ser reconhecidos como uma instituição de valor, que agrega valor ao controle, nós precisamos nos abrir para a sociedade e ouvir o que a sociedade tem a nos dizer, eventualmente, inclusive a nos criticar. A atribuição de responsabilidades aos seus executores, evidentemente, é o ponto final dessa ideia de governança. É claro que tudo o que foi dito antes é absolutamente interessante, mas é necessário também que nós tenhamos mecanismos de atribuição, de responsabilidade, quando as coisas não dão certo, quando as coisas não funcionam, quando nós temos problemas, efetivamente. Esse é o ponto talvez mais delicado de tudo isso. A boa governança nos tribunais de contas, portanto, depende de uma visão, como eu tenho insistido aqui, sistêmica de sua atividade, que é o controle da administração. Nós precisamos entender, um tribunal de contas, como eu disse, pode ir bem em determinados assuntos, mas nós só conseguiremos o respeito da sociedade como instituição, né? Nós só conseguiremos a aprovação das nossas atividades e o apoio que nós precisamos ter para funcionarmos bem como instituição, se nós obtivermos isso de uma forma sistemática e não isolada. Bem, o Instituto Rui Barbosa, ele então, entre as metas que nós nos propusemos a adotar, foi exatamente previu ações para a implementação de programas de integridade e compliance nos tribunais de contas. Sim, faz parte, evidentemente, da ideia de uma boa governança, obviamente, nós estabelecemos mecanismos internos, mecanismos para os tribunais de contas, de compliance e de integridade. É outra expressão que também nós não podemos deixar que seja apenas uma mera expressão, compliance, né? E óbvio, mais uma vez eu digo, não vamos cair na tolice de simplesmente transplantar conceitos da administração privada para a administração pública. Vejo que a legislação mais contundente em matéria de compliance no negócio público, ela está ligada às estatais. Basicamente, hoje nós temos regras muito claras, muito interessantes a serem aplicadas para as empresas estatais. E há, evidentemente, por exemplo, a Controladoria Geral da União tem publicações e tem indicações e normativos sobre integridade na administração pública direta, nos órgãos, de uma forma geral, da administração pública. E, muito recentemente, acho que foi o nosso penúltimo comitê, acho que só foi criado, então, um comitê técnico de governança por meio da portaria número 7 de 2018, elencando metas e objetivos, todas em consonância com as ações de integridade e compliance disciplinar na própria portaria e no planejamento. Basicamente, os objetivos do nosso comitê que eu fui honrado em presidir, é exatamente estudar, pesquisar os métodos e procedimentos de controle externo e interno para promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades de controle na área de governança. Incentivar e publicar por meio físico e eletrônico obras e trabalhos técnicos. Enfim, esses objetivos, não vou ficar lendo, estão na portaria do conhecimento geral. Com base nisso, foi criado então um comitê, como disse, que eu presido. Nós buscamos, portanto, alcançar essa meta aí, está muito pequena a letra, desenvolver ações para a implementação de programas de integridade e compliance dentro dos tribunais de contas. Esse é o nosso objetivo. E, efetivamente, nós temos hoje um comitê formado por servidores técnicos dos nossos tribunais de diversos estados, e aqui eu renovo o convite para que
todos os tribunais que tenham interesse em participar, que não estejam aqui, e que queiram efetivamente participar, que nos procurem, porque nós teremos o imenso prazer em ter o maior número de representantes dos tribunais no nosso comitê. Não é? É como disse o nosso colega, comitês muito grandes, são complexos, são difíceis de serem administrados, de serem tocados, mas evidentemente que seria muito interessante que todos os tribunais participassem. Não há pelo menos cada tribunal ter pelo menos um representante. Aqui nós temos vários. Eu quero citar a presença aqui do colega Bruno, que está presente, não estou conseguindo enxergar, mas está presente, o Neto. E quero dar um testemunho que esse trabalho do comitê tem sido muito bom, exclusivamente por conta desses técnicos, né? Pouquíssima participação, mas exclusivamente. E aí é que nos renova a esperança de que, de fato, nós consigamos ter, dentro dos tribunais de contas, um programa de boa governança. Porque eu tenho visto o empenho dos nossos servidores, dos nossos técnicos, em atividades, trabalhos que não estão necessariamente inseridos naquelas atividades para as quais eles estão ali sendo remunerados e que são extremamente relevantes, não só para o tribunal que o paga, mas para o sistema Tribunal de Contas. Essa doação, essa participação, não só no meu comitê, eu estou dando depoimento a respeito do meu comitê, mas acredito que seja uma realidade geral. E uma boa forma de nós amarrarmos a credibilidade das nossas atividades e, sobretudo, de um programa de boa governança ou de governança dos tribunais de contas, uma boa âncora para isso, uma âncora que poderá dar as respostas adequadas para tudo o que nos envolve como sistema, é exatamente atrelar essa governança aos princípios das normas reconhecidas internacionalmente como válidas para a atividade de controle. Os tribunais têm feito isso, tem o IR e a Tricom tem buscado normatizar as atividades dos tribunais de contas, e ao fazer isto, dar esta atuação sistemática, sistêmica que eu estou me referindo, quer dizer, procedimentos uniformes para os tribunais de contas, a adoção de valores, princípios, práticas baseadas em normas que têm a credibilidade de instituições que implantam e aceitam isto como correto, como válido no mundo inteiro. Então nós temos que dar respostas efetivas através da implantação efetiva nos nossos tribunais desses valores, desses princípios, dos valores e dos princípios que estão dentro dessas normas internacionais. Né? Não só no que diz respeito à atividade empírica, prática, do dia a dia, as definições relacionadas diretamente às espécies de auditoria ou à prática das auditorias, mas, sobretudo, os valores. Nós temos que concretizar dentro das nossas instituições os valores que estão por detrás destas regras, que são, evidentemente, valores baseados na legitimidade, e isso é reafirmado e, evidentemente, deve ser compatibilizado com o nosso ordenamento constitucional, né, com a legitimidade que nós, tribunais de contas, possuímos para fazer controle externo, inclusive controle externo específico, né, privativo, nosso. A Constituição brasileira entrega aos tribunais de contas competências que só são dos tribunais de contas. Nós precisamos reafirmar isso, se necessário, diariamente. Como controle da economicidade, notadamente. Controle da economicidade, pelo menos no meu modo de ver, respeito a quem pensa diferente, é um controle exclusivamente entregue pela Constituição aos tribunais de contas. Quem pode fazer controle de economicidade são os tribunais de contas. Se eu estou falando de controle externo, evidentemente, é claro que a própria administração, no seu controle interno, pode fazer, óbvio. Mas como controle externo, discutir, eventualmente, uma despesa, uma ação
uma política pública sobre o aspecto da economicidade, do ponto de vista do controle externo, somente o Tribunal de Contas pode fazer isso. O Poder Judiciário, no meu modo de ver, não pode, não tem competência para isso, porque não tem sequer competência técnica para isso. Nós estamos aqui, temos esse e-mail, aceitamos claramente algumas sugestões, e eu me encaminho para dar uma palavra final, para dizer o seguinte: aproveitando que temos aqui presidentes de tribunais de contas, e não só presidentes de tribunais de contas, mas pessoas ligadas à alta direção dos tribunais de contas, né? Nenhum programa de governança vai dar certo. Nenhum programa de compliance, de integridade, eu prefiro falar no nosso âmbito de integridade, vai dar certo se não houver o comprometimento da alta direção do Tribunal de Contas. Se não houver o real envolvimento dos conselheiros, notadamente dos conselheiros, mas evidentemente de auditores, de membros do Ministério Público, nisso. Há uma expressão utilizada dentro desse programa de governança, que é o tone at the top, ou from the top, que é, traduzindo mais ou menos, o exemplo tem que vir de cima. O exemplo tem que vir de cima. Nenhum servidor se sentirá compromissado com um programa de integridade se não observar que o exemplo não vem de cima. E eu estou falando de má conduta, eventualmente, mas a própria ignorância de um programa de governança, o próprio alinhamento do programa de governança, o não envolvimento nesse programa da alta direção sinaliza muito mal para o corpo técnico. E é preciso que nós reflitamos sobre isso. O envolvimento, por exemplo, não só do atual presidente, eventualmente de um tribunal, mas, e como nós todos, acredito eu, quase todos os tribunais de contas têm um mecanismo de adivinhar quem vai ser o próximo presidente, criar mecanismos para que esse envolvimento já seja feito também para o futuro presidente, para que não haja aquela coisa, para que ele já se sinta envolvido antes mesmo de assumir a presidência e, portanto, não tenha sequer desculpa de dizer, isso não começou comigo, eu não vou dar continuidade. Claro que, evidentemente, que essa é uma postura que a gente não espera de nenhum gestor, mas é preciso nós incentivarmos essa ideia. E o envolvimento geral, o adequado é o envolvimento geral de todo mundo nisso, mas sobretudo da presidência e daqueles que planejam, evidentemente, entrar na direção maior dos nossos tribunais. Isso é extremamente importante, faz parte da ideia de boa governança. Não haverá boa governança se não houver esse envolvimento. É o aspecto relacionado à liderança, né? Temos aqui alguns aspectos relacionados ainda a isso. E o comitê que eu estou presidindo está hoje numa fase em que, após ter elaborado um questionário, esse questionário foi encaminhado a todos os tribunais de contas, todos os nossos tribunais de contas, exceto o TCU. Qual é a ideia? Eu sei que outros comitês também encaminharam questionários, mas é inevitável que isso aconteça. Esses comitês precisam conhecer a situação atual dos tribunais de contas. E aí, duas recomendações. Primeiro, é necessário o envolvimento da direção na resposta desse comitê. Não que a direção vá dar a resposta, né, porque há questões que, de fato, não estão necessariamente ao alcance da direção, mas que ele cobre dos setores, a direção do tribunal cobre dos setores efetivamente uma resposta adequada, correta, verdadeira, né, honesta sobre a situação do tribunal. Porque somente com um quadro honesto de cada um de nossos tribunais é que nós podemos formular políticas adequadas para a eventual correção. É aquilo que nós estamos falando, a avaliação do quadro, do cenário, para nós propormos respostas adequadas. Então, é um questionário com 85 questões, né, perfeitamente alinhado com a política,
com políticas semelhantes da Atricom, sem ser um questionário repetitivo daquilo que a Atricom tem feito, absolutamente. É complementar, é auxiliar, né? E bem alinhado com o MMT e com o marco de medição dos nossos tribunais. E essas questões giram necessariamente em torno de alguns aspectos. Eu cito aqui a questão da liderança, a questão da estratégia do tribunal, accountability, compliance e desenvolvimento sustentável, que é um item que hoje está também na pauta e que a administração pública como um todo é chamada a dar respostas efetivas. Enfim, o meu pedido é no sentido que cada um dos tribunais, dos senhores, não é? Tente dar essas respostas nos prazos que nós possuímos, porque nós temos uma meta ambiciosa de entregar um produto o mais rápido possível aos tribunais, um produto efetivo da nossa atividade, como auxiliar para a implantação de um programa de boa governança em cada um dos nossos tribunais. Então, que seja cumprido o prazo e, sobretudo, que haja absoluta honestidade. E quando eu falo isso, por favor, me entendam bem, é que às vezes nós temos uma tendência de querer levar um pouquinho mais a barra, né? Mesmo a gente não conseguindo pular, a gente acha que vai conseguir. Então a gente tenta dar uma levantada. O Tribunal de Contas do Amazonas tem um programa, não sei o que, excelente. Estou falando do meu para não falar mais de nenhum. Excelente, mas que excelente como, meu amigo? Isso não está funcionando adequadamente, então não é excelente. Vai baixando aí esse negócio, até a gente chegar mais ou menos no ponto certo. E dar um panorama real, para que nós possamos dar as respostas fortes. Eu vou me encaminhando então para encerrar, agradecer aos que me ouviram. Não sei dizer se consegui dizer coisas bem interessantes, mas quero fazer uma observação à organização do evento, que houve um erro seríssimo, que é bíblico, né? É uma passagem bíblica conhecida, que se devem servir os vinhos bons na frente e deixar os vinhos para trás. O cara já está bem vinho. E aqui inverter a lógica da coisa, servir o pior vinho na frente e certamente os demais, os que virão depois, serão bem melhores. Olha, muito obrigado.